Vou pincelar aqui alguns pontos para a gente ir conversando sobre isso, né? Estávamos antes do intervalo falando da situação das vacinas. A gente perguntou sobre isso e, por exemplo, sobre campanhas. Eu e Eduardo Oineg estávamos nessa conversa e muito no sentido de... E aí, temos alguma meia-culpa do governo sobre falta de campanha, sobre falta de incentivo? E conseguimos ali um testemunho de meia-culpa do general Mourão, viu? Ele disse que o governo tinha que ter sido eficiente sobre a realidade da doença e sobre as medidas profiláticas. O que a gente está vendo é que nessa semana mudou um pouco esse discurso, principalmente com essa chegada de um novo ministro, que ainda não tomou posse, isso deve acontecer na semana que vem, ele falando muito nesse sentido, né, de fazermos campanhas. O Pazuello, naquela coletiva que ele deu lá no início da semana, ele também trouxe esse discurso de que o Ministério da Saúde vai passar a apostar em campanhas. Mas está tarde até. Antes tarde do que nunca. É sempre bom a gente celebrar, mas levou um ano para que a gente tivesse oficialmente esse incentivo, por exemplo, ao uso de máscaras. Então, foi uma das principais reflexões que a gente tem dessa entrevista com o vice-presidente general Mourão. E é claro que perguntamos sobre a ação que foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro contra os decretos, as medidas de restrição em algumas localidades, né? Exemplo da Bahia, exemplo do Distrito Federal, em relação a esse momento que a gente está vivendo, que os governadores estão ali tentando medidas para conter nos seus estados a pandemia. O argumento do governo do presidente Jair Bolsonaro é de que se beira ali um estado de sítio. Foi justamente essa pergunta que a gente fez para ter a avaliação do general Mourão sobre isso. Só para a gente trazer uma rápida contextualização, estado de sítio, por exemplo, você não tem a liberdade nem de se reunir com outras pessoas fora ali da sua casa, ir a uma reunião, por exemplo, durante a noite. Isso é um estado de sítio, né? E o general Mourão, nessa conversa que a gente teve, ele disse que o Brasil não vive uma situação para se chegar a um estado de sítio, né? Que foi justamente esse argumento utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro quando fez esse anúncio. O momento, isso é muito importante, a gente está vendo aí o futuro, novo ministro, não dá nem para chamar de ministro ainda, né, gente? O Marcelo Queiroga, porque não tomou posse oficialmente, ele falando sobre união, de tentar falar uma mesma língua do governo federal e dos governadores, né? Na semana que vem, deve ter uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes dos 3 poderes, também com governadores, e a gente questionou o Mourão sobre isso. A resposta que a gente teve é que deve ser um encontro para baixar as tensões. Isso é muito positivo, porque é algo que a gente está precisando muito para que se tenha mais união no tipo de política pública que está sendo executada no Brasil, para a gente frear esses dados tão tristes que a gente comenta aqui o tempo todo na programação, né? E para a gente fechar aqui, claro, perguntamos de eleição, sobre a situação do ex-presidente Lula. Não quis entrar tanto em detalhes, saiu mais ali pela tangente, mas confirmou que todos nós já sabemos. O presidente Jair Bolsonaro é um nome confirmado para 2022. Agora, ele próprio, Mourão, ele ainda não sabe. Já há, né, praticamente dada como certa a confirmação de que ele não vai ser o vice na futura chapa do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele ainda está definindo qual vai ser o caminho político dele, se ele vai ou não pendurar as chuteiras ou se vai percorrer algum tipo de caminho político novo. Muito bom, Mega. Muito bom. Obrigado pelo resumo e obrigado por estar aqui com a gente, porque tanto para o Cláudio Humberto, para a Mega, eu também de vez em quando apareço lá no Band News TV. Acho que a gente tem noção do tamanho da responsabilidade que o jornalismo tem de maneira geral nesse momento. Informar as pessoas pode ser uma questão de vida ou morte. A gente pode ajudar uma pessoa a tomar uma decisão correta ao manter o distanciamento, ao usar a máscara, ao se proteger, ao cuidar das pessoas que amam. Então, eu todos os dias saio de casa pensando nisso. Tomara que hoje o nosso trabalho ajude a salvar vidas e a gente não parou e a gente vai continuar. Então, o Band News TV tem um papel importantíssimo nesse momento. Então, eu queria deixar só meus parabéns para toda a equipe, para esse time maravilhoso.